Fala moçada que curte quadriciclo e queijo. Eu tenho recebido no meu Instagram, às vezes, alguns colegas aí que têm interesse em adquirir um quadriciclo, e às vezes um ou outro me pergunta alguma coisa sobre quadriciclo, alguma informação. E assim, minha experiência são com dois quadres, né? No caso, o Raptor, que é o 4x2 da Yamaha, que eu tenho hoje, 350 cilindradas. Eu tenho um vídeo onde eu falo um pouco mais sobre ele. É só olhar lá no meu canal, Minas Quadro e Queijo, lá no YouTube. E também no Instagram. E tem também uma experiência, eu tenho também uma experiência com o Fortrax da Honda, que é um 420 cilindradas, 4x4, já é uma outra categoria de quadriciclo. E é dele que eu quero falar um pouquinho hoje, porque do Raptor já tem informação lá. O Fortrax é um quadre, eu julgo ser o melhor custo-benefício na categoria de quadre que ele está. No caso, ele é um quadriciclo grande, né, 4x4, como eu disse, 420 cilindradas. É um quadriciclo que se assemelha muito a um jipinho. Ele parece literalmente um jipe. Ele é bem grande, embora dessa categoria, quando se coloca ele perto dos Can-Am, né, os outros quadros de renome, ele parece até um pouco menor. Mas é porque os outros é que são muito grandes mesmo. Bom, durante o tempo que eu fiquei com esse Fortrax, a única manutenção que eu precisei dar nele foi troca de óleo, que é inerente a qualquer quadriciclo, né? Qualquer motor, enfim, qualquer veículo automotor vai precisar dessas manutenções. Óleo de freio. Uma coisa interessante é o sistema de transmissão dele. É diferente. O sistema de transmissão dele é diferente do Raptor. Ele tem aquele cardan que fala, se não me engano, que é aquele eixo que gira como o dos carros. Diferente do Raptor, que o sistema de transmissão dele é corrente, igual moto. É uma relação de corrente, coroa e peão que faz a tração dele, né? Já o Fortrax não, ele tem um eixo que gira como os dos carros. Então eu tenho a impressão de que aquilo seja algo muito robusto, muito difícil de dar problema. O meu nunca deu problema. Então assim, questão de manutenção, de gastos, eu não tenho experiência para falar, porque o meu nunca deu problema. Ele não quebra fácil, ele aguenta muito, ele aguenta demais. Então assim, quando ele viesse a dar um problema, aí talvez eu iria sentir um pouco no bolso, porque eu tenho a impressão de que não seja muito barato quando tiver que mexer nos casos mais cabeludos assim. Mas assim, você pegando um quadro bem novo, bem conservado, eu acredito que dificilmente vai dar problema. O consumo dele também é muito interessante, já que é um veículo pesado, mais para esporte, né? Assim, para colocar nas furadas e tudo. E ele dá na faixa de uns 10, 12 km por litro. O meu dava. Eu acho muito bom para o tipo de coisa que a gente faz. Você pode colocar um tanque nele, sair, andar o que quiser, que dificilmente você vai ficar na mão. Eu confesso para vocês que eu nunca fiz uma média certinha do consumo do meu Fortrax. Mas a ficha técnica do Fortrax 2020 traz que ele faz uma média de 20 km por litro de gasolina. Lembrando que o motor dele é a gasolina, não é flex.
mas sinceramente eu acho que não é isso tudo não. Se bem que pode ser que tenham melhorado alguma coisa no sistema de injeção dele e ele possa realmente estar gastando essa quantidade de combustível, que é muito interessante. Mas eu tenho a impressão de que o meu não dava tudo isso não. Talvez até nem seja os 10, 12 que eu falei, mas 20 com certeza também não era. Então, o Fortrax que eu tinha, ele era um 2013 e ele era um quadriciclo semi-automático. O que quer dizer isso? Ele não precisava da embreagem, ele não tinha embreagem, a embreagem dele era automática, porém as marchas ela precisava ser passada normalmente. Se assemelha muito ao mecanismo da Honda Bis. Quem já andou de Honda Bis, conhece o sistema, vai entender como que é. Você precisa passar as marchas, mas você não precisa de embreagem. Então, é muito bom porque te poupa, né, de ter que ficar debreando essas paradas. Ajuda muito. Eu não sei, eu tenho a impressão de que os mais novos, agora eles são totalmente automáticos. É igual um carro automático, você só acelera e freia. Não precisa mais nem de passar a marcha, porque ele faz a mudança automática. Os Fortrax hoje, novos, eles devem estar custando aí mais de 30 mil reais. Eu tô para te falar que hoje, nós estamos em junho de 2020, tô para te falar que deve estar custando mais que uns 35 mil reais. Eu vou pesquisar. Então, eu fiz uma pesquisa rápida e assim, parece que a Honda sugere o preço do Fortrax 2020 em torno de 27 mil e alguma coisa. Eu vi anunciado até 33, 30, teve anúncios até abaixo do valor que sugerido pela Honda. Eu cheguei a ver até em torno de 24 mil anunciado. Então o que acontece? Às vezes foi uma pessoa que tirou da concessionária, né, e sei lá, deu uma volta, andou, não gostou, não se adaptou e colocou para venda. Justifica o preço. Às vezes um quadriciclo zero, pode se considerar que é zero, mas por ter saído da concessionária você já tem ali uma depreciação ali em torno de uns 15%, em alguns casos 20%, enfim, né? Chegando nesse valor mesmo de 23, 24, às vezes um quadro você pode se considerar zero, mas tirou da concessionária, o valor já cai. Então é assim, você acha esse quadro 2020 zero, dependendo da situação, em torno desse valor aí, 24 até 33 eu vi anunciado. Ele não é barato não, mas você acha de repente um quadro bom, um quadro usado, dependendo do ano e dependendo do estado de conservação dele, né, você acha na faixa de uns 17 mil, alguns casos 15, 20, nessa faixa você acha um quadro bom. Outra coisa que é interessante saber é o custo dos pneus. Se tem uma coisa que é desanimador no quadriciclo é o custo dos pneus. É muito alto, é absurdo. É absurdo, chega a ser assim, surreal. Quer dizer, eu tive esse Fortrax em 2015. Em 2015 um pneu para ele era 700 reais. Pra você ter uma ideia. Em 2015 um pneu para ele custava 700 reais. Um pneu. Então assim, eu nem sei quanto que está hoje, mas deve ser bem mais que isso. Então é surreal, é absurdo o custo de pneu. Tem a possibilidade de rechapar eles, eu até falei isso num outro vídeo, eu tenho uns amigos que fizeram essa experiência de rechapar os pneus e gostaram muito, conseguiram um desenho legal no pneu, bem agressivo, e relataram que até o desgaste, até a vida útil do pneu melhorou. O pneu durou mais com a borracha rechapada do que com a borracha original. Óbvio que tem que ver direito isso, porque o original tem lá toda a sua técnica envolvida ali
né, da digeribilidade do veículo, toda a física envolvida, né? Inclusive uma coisa muito interessante, que é a baixa calibragem que os pneus de quadriciclos exigem. É inacreditável. Alguns pedem, você não vai acreditar, 6 PSPI, 6 libras. Você vai colocar 6 libras num pneu desse, é inacreditável. Se não me engano, tem uns que pedem até 4. Tá? Isso daí é óbvio que é para aumentar a aderência, uma vez que geralmente você anda em terrenos mais escorregadios, né? Para aumentar a aderência, a baixa calibragem, mas aí é que tá. Esses pneus, eles permitem essa baixa calibragem exatamente porque tem todo um cálculo ali da borracha que o pneu é fabricado, da aderência. Então não é simplesmente você alterar toda essa dinâmica de engenharia, né? Tem que respeitar, entender pelo menos, né? Para você saber quais os limites que você pode exceder, né? Sem alterar aquilo que originalmente foi planejado. Mas é uma possibilidade. A rechapagem dos pneus é uma possibilidade e me parece que é bem interessante por causa de baixar muito o custo. Como eu falei uma vez, é bem alto. Bom, não comentei, mas ele tem ré, né? Seria muito ruim e inviável andar, fazer trilha, por exemplo, num quadriciclo desse, com esse peso todo. Eu acho que ele pesa em torno de uns 250 quilos, o Fortrax. Então ele tem a marcha ré, que é muito importante. Também o sistema de acelerador dele é igual ao do jet ski, que é uma característica totalmente dos quadriciclos mesmo. Aí você acelera no dedo. É uma coisa que no início, para quem não tem experiência, é um pouco diferente, costuma ser até um pouco desconfortável, mas depois você pega a mão ali e vai bem. Eu tenho até um vídeo que eu falo da modificação que eu fiz nesse sistema para o meu Raptor, porque eu tenho uma fratura no braço, uma vez quebrei o rádio e fiquei com uma sequelazinha aqui no braço e às vezes dói muito por causa enfim, por causa da cirurgia. Então eu modifiquei e coloquei o sistema de acelerador na mão, igual o da moto, e funcionou muito bem para mim. Se você quiser dar uma conferida lá no vídeo que eu tenho lá falando sobre o Raptor, pode olhar, tem lá na minha página do Face, Minas Quadriqueijo, tem lá no meu canal do YouTube, Minas Quadriqueijo. Você vai entender melhor isso que eu tô falando, eu vou mostrar. Bom, então o que acontece? O Fortrax, ele é um excelente quadriciclo, é um excelente custo-benefício para quem quer fazer esporte, para quem quer fazer trilha, quem quer andar nas furadas das trilhas. É um excelente quadriciclo, ele é um todo-terreno. Ele é literalmente um off-road, que ele é um todo-terreno, não tem terreno para ele. Ele é um quadriciclo que se comporta muito bem nos morros, né, nas grandes subidas, nas subidas de montanha. Ele tem o fato da tração 4x4. Ele é um quadriciclo que se comporta muito bem nos terrenos pantanosos, nos lugares de barro, quando você for fazer uma trilha e for com isso ter que passar em lugares de muito barro. Ele é um todo-terreno. Dificilmente você vai ficar agarrado, dificilmente você vai passar um sufoco. Ele ainda pode contar, né, para dar um upgrade em toda essa especificidade dele para esses ambientes. Você ainda pode dar um upgrade colocando um guincho na parte anterior dele, que vai te tirar de qualquer situação de sufoco, mas muito dificilmente você vai precisar usar. Eu te falo com toda tranquilidade que numa trilha com outros veículos 4x4, como jipes e caminhonetes, gaiolas, eu tô para te falar que se o quadriciclo ficar em algum lugar, se ele não for capaz de passar, provavelmente nenhum desses outros vão ser capazes de passar. É muito difícil ter um local que impeça o quadriciclo de passar. E eu estou falando especificamente, nesse caso, do Honda Fortrax 420. Óbvio que existem outros quadriciclos ainda melhores do que o Honda Fortrax. São quadriciclos ainda com mais motor, com mais suspensão,
mas a gente está falando de um ótimo custo-benefício, que é o Honda Fortrax. Vocês podem ver, eu vou sair daqui que eu acho que está dando um eco ali na sala, deve ter até ficado ruim, mas vocês podem ver no meu Instagram, e dei uma olhada lá numas fotos, quando eu tinha o meu Honda Fortrax 420. Em 2015 aconteceu um desastre aqui que todo o Brasil ficou sabendo, que foi o rompimento da barragem em Mariana, que é uma cidade mineira. Bom, o que eu fiz? Eu tô longe de Mariana, eu tô aqui na região próxima a Juiz de Fora. Então o que a gente fez? Eu peguei o quadriciclo, coloquei na minha carretinha, peguei o carro e parti para a região onde aconteceu a tragédia. Eu fui para Barra Longa, que foi um município lá do lado de Mariana que foi atingido, porque na verdade Mariana mesmo não foi atingido, o que foi atingido foi um distrito de Mariana. E o município de Barra Longa foi o único município ali da região que ele mesmo foi atingido. Então nós fomos para lá prestar auxílio para a população, né, que ficou ilhada em torno de aquele desastre. O que a gente fez? Chegando lá, tirei o meu Honda Fortrax de cima da carretinha, que não é uma carretinha, é uma carretona de 2,5 metros, uma carreta muito grande, vocês podem ver pelas fotos. E eu engatei a carreta no Fortrax. Nós enchemos a carreta, que é muito grande, gente. Uma carreta de 2,5 metros, muito grande. Enchemos ela de mantimento, água, tudo quanto é coisa necessária para as pessoas que estavam ilhadas. E ainda colocamos 3 pessoas em cima da carretinha. O fecho de mola dela ficou quase que invertido. Foi uma insanidade, mas era necessário. Então a gente partiu lá para as localidades atingidas e auxiliamos da maneira que nós pudemos as pessoas. Então ele é um quadriciclo para tudo. Ele é um todo-terreno e ele é um quadriciclo de trabalho, de esporte, né? Quem tem fazenda, existe inclusive uns equipamentos que pode ser adaptado nele, como por exemplo uma pá mecânica. É louco isso, né? Para você empurrar uma terra, empurrar uma areia, sei lá, fazer alguma planagem, é interessante. Até isso existe para você acoplar nele e transformar ele quase que num mini tratorzinho. Então ele é um quadriciclo super interessante. Isso que eu queria deixar para vocês de informação para quem quer se inteirar mais e procure mais informações para ver se ele se adequa à sua necessidade, àquilo que você almeja. Valeu, moçada, um grande abraço, até a próxima, hein?